Olá! Hoje a gente tem aqui uns textos bem interessantes, né? Sobre a vida, os discursos de uma figura histórica, assim, fundamental. Isso. E a ideia é a gente mergulhar nisso para entender melhor quem foi essa pessoa, o que ela viveu, sabe? E o que deixou de exemplo pra gente. Vamos lá? Vamos sim. É Martin Luther King Jr., né? Pastor, um líder importantíssimo do movimento pelos direitos civis lá nos Estados Unidos. Uhum. E o que mais marca, e os textos deixam isso bem claro, é a defesa dele da não violência, né? Na luta contra a segregação racial. Sim, e os textos trazem os momentos-chave, né? Tipo, falam do assassinato brutal do Emmett Till, que foi um choque. Sim, um horror. E como a Rosa Parks se recusando a ceder o lugar no ônibus lá em Montgomery, está detalhado aqui, foi tipo a faísca, né, pro boicote que veio depois. Exatamente. E é daí que a gente vê a ascensão do King como líder, né? Os textos mostram isso. Nossas campanhas difíceis que ele encarou, tipo Birmingham, os documentos descrevem a violência da polícia, né? Aquele Eugene O'Connor. Terrível. Contra os protestos que eram pacíficos. E o King chegou a ser preso lá. É nesse cenário que a filosofia dele ganha ainda mais força, né? Com certeza. E essa filosofia, os materiais falam muito da não violência, como você disse. Isso. Mas como era essa não violência na prática? Então, o interessante que esses textos mostram é que não era só tipo não bater de volta, sabe? Ah, sim. Ele, inspirado em Gandhi, falava muito do amor ágape, que é assim, um amor incondicional, que busca o bem do outro, mesmo do opressor. A ideia era reconciliar, não destruir. Uau! E uma lição muito forte que sai dessa leitura é que liberdade não é dada de bandeja, né? Tem uma citação aqui ótima. O opressor nunca concede voluntariamente a liberdade ao oprimido. Temos que lutar por ela. Faz todo sentido. E essa luta dele? Parece que ia além do racial, né? Pelos documentos ele conectava com outras coisas. Sim, total. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesses materiais foi como ele ligava a questão racial com a justiça econômica. Claríssimo. Como assim? Bom, ele criticava a guerra do Vietnã, por exemplo. Chamava de inimiga dos pobres. Por quê? Porque desviava dinheiro e, principalmente, vidas, né? Especialmente de jovens negros. Que entendi. Uma visão bem ampla. E tinha também a Operação Cesta de Pão. Os textos explicam que era tipo usar o poder de compra da comunidade negra, sabe? Para pressionar empresas. Boicote seletivo para exigir emprego e respeito. Nossa, que estratégia. Bem pragmático mesmo. E a fé dele, como entrava nisso tudo? A fé cristã, olha, é apresentada como a base de tudo. A fonte de força, de esperança para continuar. É o que sustentava aquela crença famosa que está citada aqui, de que o arco do universo moral é longo, mas inclina-se em direção à justiça. E aquele chamado constante, né? Enfrentemos o ódio com amor. Falando em discursos, a marcha sobre Washington é um ponto alto, né? O Eu Tenho Sonho. Qual foi o impacto real disso, segundo as fontes que a gente tem? Foi gigantesco. Os textos apontam que essa mobilização toda e a força daquele discurso específico ajudaram muito a criar um ambiente para aprovar leis super importantes, tipo a Lei dos Direitos Civis de 64. Certo. E a luta não parou aí, claro. Teve a marcha de Selma a Montgomery pela questão do voto, que também, nossa, enfrentou uma violência brutal, mas foi decisiva para a Lei do Direito ao Voto de 65. Então, um aprendizado bem claro que a gente tira dessa história, lendo esses textos, é o poder da persistência, né? E da mobilização não violenta, mesmo debaixo de ataque. Impressionante. Sem dúvida. E mostra que a busca por justiça nunca acaba, é contínua. A liberdade, como ele falava e os textos reforçam, não é espontânea. Tem que ir atrás, tem que conquistar. E aquele sonho de igualdade ainda ecoa muito forte, né? A frase: eu tenho um sonho de que um dia esta nação se erguerá e experimentará o verdadeiro significado de sua crença. Acreditamos que essas verdades são evidentes, que todos os homens são criados iguais. Poderoso demais. Tem outra frase marcante que citarão aqui: a injustiça em um só lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Mostra bem essa visão conectada das coisas, né? Exatamente. E pensar que no fim ele foi assassinado em Mênfis, né? Enquanto apoiava a greve dos trabalhadores do saneamento. É trágico. Muito. Mas aí tem aquele último discurso, quase uma premonição.
Eu estive no topo da montanha, olhei ao redor e contemplei a terra prometida. Posso não alcançá-la, mas quero que saibam que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Mesmo ali, perto do fim, a esperança era coletiva, sabe? Que força, meu Deus, que trajetória. Então, pra gente amarrar o que esses materiais mostram, foi uma vida de luta não violenta, né? Pela dignidade, enfrentando o ódio com uma coragem e um amor que transformam. O exemplo que fica é de convicção profunda, de resiliência. Com certeza. E para quem busca uma inspiração nessa história toda, acho que o ponto final mais instigante que os textos trazem é o chamado do King para uma radical revolução de valores. Revolução de valores, como assim? Ele questionava essa sociedade muito focada em coisas e materialismo, sabe? E pouco nas pessoas. Era um apelo por mais humanismo contra o racismo, a pobreza, o militarismo. Sistemas que perpetuam isso. Entendi. E a pergunta dele, que está citada num dos documentos, e agora? Para onde vamos? Nossa, parece que continua super atual, né? Um lembrete de que construir um mundo justo é trabalho nosso, constante.